Olá, alunos e alunas da Língua Portuguesa 5. Aqui é a professora Neuma e nesse vídeo eu vou explicar um pouco do assunto dessa semana que nós vamos trabalhar, que é regência verbal. Nós vamos trabalhar com o material do livro, com as páginas 75 a 79, com os exercícios, certo? E antes da gente começar a falar, gostaria que vocês, na página 75, respondessem as questões em relação a essa imagem, né? Que diz o seguinte: seus heróis dão o sangue para salvar a humanidade. Chegou a hora de se unir a eles. Doe sangue. E após essa imagem, vocês podem ver a mensagem verbal é bem importante, porque vocês observam que quando ele fala seus heróis dão sangue, ao lado vocês têm uma imagem, né, como vocês podem ver, de alguém que está com uma seringa, né, na veia e provavelmente pela imagem doando sangue. Então tem algumas questões que dizem o seguinte: relacione o enunciado à imagem e aos logotipos da parte inferior do cartaz. Primeiro, qual seria a técnica artística, né, utilizada na produção dessa imagem? Vocês acham que é um cartoon? Qual foi a técnica que ele utilizou? Sabendo que JBC é uma editora, levante hipóteses. Aqui se refere à expressão manga na veia, porque ela foi escrita com o símbolo hashtag, sem acentuação e sem espaçamento entre as palavras. A gente sabe que a hashtag ela é usada no ambiente virtual, na internet se usa a hashtag. E por que ele usou aí nessa propaganda? Na letra C diz o seguinte: deduza qual tipo de publicação editada pela JBC ganha destaque no cartaz, né? Esse tipo de publicação, geralmente por editoras, por que ela ganhou um destaque maior aqui? O que foi que ganhou? Aí vocês vão responder no caderno e enviar para mim. Vou colocar lá o link no Google Classroom e vocês vão responder. Na segunda questão diz o seguinte: observe as cores empregadas no cartaz e levante hipótese. Qual seria o sentido ganho na cor vermelha das letras do enunciado principal? A gente percebeu que, ao construir o texto, eles usaram a cor vermelha. Essa cor vermelha faz alusão ao quê? Ao sangue, né? A pró-sangue. E aí vocês vão responder. Por que o desenho foi feito em preto e branco? Qual seria a intenção aí de fazer o desenho em preto e branco e as letras em vermelho? Terceira questão. Tendo em vista a situação de produção do cartaz em estudo, responda. A qual público especificamente ele se dirige? Quem são os heróis dos leitores? A que ele faz referência? Qual a estratégia o cartaz utiliza para persuadir o seu leitor a doar o sangue? O que é persuadir? Fazer com que nós leitores, né, tenhamos essa vontade de doar o sangue. Ele usou aí algumas expressões que fazem com que a gente queira doar. Releia as frases do cartaz e responda as questões 4 e 8 e 5. Seus heróis dão sangue para salvar a humanidade. Chegou a hora de se unir a eles. Doe sangue. Manga na veia. Manga na veia faz referência a manga e o mangá na veia. O que seria o mangá? Vocês já ouviram falar nesse tipo de técnica? Na quarta questão, é possível considerar que 3 dessas frases exploram sentidos metafóricos. O que é metafóricos? No sentido figurado. E uma das mais objetivas, claras e diretas. Quinta questão, observe as formas verbais em destaque. Qual o sujeito de cada uma delas? Qual é o complemento de cada uma delas? Reproduza em seu caderno o quadro a seguir e complete-o com os verbos em destaque. Então, vocês vão... tem um quadrinho e tem assim, verbos sem complemento, são aqueles verbos que a gente não precisa de complemento para que ele tenha sentido. Verbos ligados diretamente com complemento sem preposição, aqueles que completam o sentido do verbo, mas sem a preposição. Verbos ligados ao complemento com preposição, aqueles que necessitam da preposição.
E aí a gente tem algumas frases aqui. Seus heróis dão sangue para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, está em destaque aí no livro. Os heróis dão esperança para seus fãs e os heróis dão sangue para os seus fãs. E aí há uma diferença, né? Aí a gente pode ver uma diferença no valor semântico, no sentido das expressões em destaque entre a primeira frase e as duas últimas. Qual é essa diferença? Tendo em vista sua resposta ao item A, discuta com os colegas e o professor quais os complementos diretamente ligados à forma verbal dão. Então, por exemplo, no exemplo, dão o sangue, quem dá algo, né, para alguém. Então, o verbo dar, ele não precisa de quê? De uma preposição para ter sentido. Enquanto, quando a gente fala sangue para salvar, né, aqui a gente precisa do complemento, né, com a preposição. E aí a gente vai começar a trabalhar com esse assunto a partir desse cartaz, né? A gente observou que o cartaz ele já nos dá várias dicas do que a gente vai trabalhar, que é a regência verbal. Mas o que seria a regência verbal? A regência verbal é justamente o princípio pelo qual os verbos se ligam aos seus complementos. Exemplo: ele mora em outra cidade. Isso implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio. Os verbos, eles nos dão essas informações, a gente chama de termos regentes. E os complementos a gente chama de termos regidos, ou seja, complementos. Quem mora em algum lugar, ou seja, em outra cidade, São Luís, São Paulo. Segundo exemplo, isso implica mudança de horário. Implicar, precisa de um complemento também. Implica em quê? Mudança de horário. Nós iremos, quem vai a algum lugar. Então, necessita de um complemento com preposição. Isso a gente chama de quê? De regência verbal, certo? E aí a gente tem aqui alguns exemplos de regência verbal, né? Como falantes nativos da língua portuguesa, geralmente a gente conhece essas preposições já, né? Que complementam determinados verbos. E quais são os respectivos sentidos? É importante a gente saber, entretanto, que na norma padrão existem regras que diferem do uso corrente. Por essa razão, a gente colocou aqui os principais verbos. Aqui no livro de vocês vai ter, na página 77, os principais verbos que são utilizados, né? Não há necessidade da gente aprender ou decorar todos, mas é importante que a gente conheça, né? Para a gente poder consultar. Assim, quando a gente quiser escrever, fazer uma redação, um texto mais formal, a gente entender que a gente precisa usar a regência verbal corretamente. Então, a gente tem assistir, aconselhar, aconselhar-se ou pedir conselho. Ele precisa de preposição. Onde tem o zerozinho marcado com um traço, quer dizer que não precisa de preposição. Quando tem, a gente tem a preposição ao lado. Por exemplo, chegar a, tem a preposição. Concordar com, tem a preposição. Consistir em, tem a preposição em, né? Comparar a com, desculpar de algo, certo? Então, aí vocês têm esse quadrinho para vocês memorizarem. Não é decorar todos, mas é importante que a gente conheça, né? Para que a gente possa escrever corretamente. Então, aí vocês vão fazer a atividade da página 78 e 79, ok? Quaisquer dúvidas, podem falar comigo.